Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 5, 12 a 21, dando sequência às nossas mensagens, essa extraordinária epístola de Paulo aos Romanos. Romanos 5, 12 a 21, diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, abençoando de forma especial a sua palavra nessa noite. Quando eu era seminarista, eu me lembro que nós fizemos um trabalho sobre seitas e heresias. Dividimos, a nossa turma foi dividida em grupos, e cada grupo ficou responsável de estudar e pesquisar sobre alguma seita que era daquele momento. E eu me lembro que o meu grupo ficou com a seita do Reverendo Moon. Lembra do Reverendo Moon? Já morreu. O Reverendo Moon era inclusive presbiteriano, coreano, que se desviou do caminho. Quando o presbiteriano se desvia é um perigo, porque o sujeito é inteligente, né? O Reverendo Moon era inteligente. E eu pesquisei muito sobre a seita, nós estudamos muito, e eu me lembro de uma das coisas meio absurdas, e aí se mostra que não era tão inteligente assim, né? E que ele ensinava que o primeiro Adão, criado por Deus lá no Éden, ele pecou, e o pecado entrou no mundo através da relação sexual que Adão teve. E, aliás, na verdade, Abel nasceu do fruto do relacionamento de Adão e Eva, e Caim, segundo ele, nasceu do relacionamento de Satanás com Eva. Então, o primeiro Adão pecou e o pecado entrou no mundo pelo relacionamento sexual. Veio o segundo Adão, que é Jesus. O segundo Adão veio para salvar, mas ele não constituiu família. Então, o plano não foi de todo executado. E aí então havia necessidade de um terceiro Adão, e esse terceiro Adão era ele, o próprio Reverendo Moon, e o pecado precisava sair do mundo da mesma forma que entrou, purificando através de relacionamentos as pessoas que tinham relação umas com as outras.
Um negócio meio doido, meio absurdo, mas ele tinha milhares e milhares de seguidores, não só no mundo, mas no Brasil. Cidades inteiras de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, abraçaram a seita da unificação com esse líder maluco, lunático, mas está cheio de gente assim no mundo de hoje. O que a Bíblia diz sobre isso? Sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. A Bíblia fala de dois homens, e esse texto fala sobre isso. E eu não vou entrar nos assuntos das seitas, mas eu quero explicar o texto, porque esse é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia. Alguns teólogos dizem que ele serve de base para teologia sadia, reformada, mas também, se ele não for bem interpretado, ele serve de base para uma teologia desvirtuada que nos leva para longe do Evangelho. Então nós precisamos entender o texto, e eu quero tentar explicar com a iluminação, a iluminação do Espírito Santo, não só na minha vida, mas na vida de todos nós, através da inspiração do Espírito Santo que está na palavra do Senhor. Muito bem, deixa eu rememorar algumas verdades para a gente entender. Isso é importante aqui. A preocupação de Paulo, irmãos, até aqui, até esse texto que nós lemos, foi estabelecer um panorama da condição humana. Primeiro, Paulo vai descrever que todos os seres humanos estão debaixo do pecado. Ele diz claramente isso, quando ele fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos, judeus e gentios, moralistas e imorais, pessoas que se auto-justificam como pessoas que se declaram pecadoras, todos, na verdade, não há um justo sequer, todos pecaram, todos estão debaixo da maldição da lei, sob a ira de Deus. O segundo destaque que Paulo faz nesses primeiros capítulos de Romanos é sobre a iniciativa gloriosa de Deus em justificar o seu povo pela fé em Cristo Jesus. E se tivéssemos de resumir então esses primeiros capítulos, nós poderíamos resumir nesse panorama que nós descrevemos aqui. O Stott, ele tem uma frase que eu gosto, ele diz assim: das profundezas da degradação humana às alturas da misericórdia divina. Assim nós podemos resumir esses primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Mas um outro detalhe importante Paulo acrescenta nesse seu raciocínio aqui nos primeiros capítulos. Nesse argumento de Paulo, Paulo introduz o patriarca Abraão. E ele diz claramente que Abraão é pai de todos nós. Ou seja, Abraão é pai de todos os crentes, de todos os que estão em Cristo Jesus. Então, ao introduzir Abraão, pai da fé, Paulo traz uma ideia interessante aqui, que é importante nós enfatizarmos. Paulo começa a apresentar, mostrar para nós que existem duas comunidades. Surgem duas comunidades. Uma comunidade é caracterizada pelo pecado e pela culpa. Uma outra comunidade é caracterizada pela graça e pela fé. Estes são aqueles que Paulo fala que são os justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo começa a descrever que há duas comunidades. Uma caracterizada pelo pecado e pela culpa, outra comunidade caracterizada pela graça, pela fé. Esses são os justificados, aqueles que, como Abraão, foram justificados em Cristo Jesus. E aí, então, surgem dois cabeças: Adão e Cristo. E é exatamente isso que nós vamos estudar no texto de hoje. Esse é o sentido, é o propósito de Paulo aqui, falar desses dois cabeças, Adão e Cristo, que são os representantes de duas sociedades, de duas comunidades. E nós vamos descrever isso então à luz desse texto. E é interessante, irmãos, que Paulo começa o texto com uma palavra portanto. É a primeira palavra que aparece no verso 12. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que ele vai dizer está relacionado com aquilo que ele disse. Então ele falou sobre os resultados da justificação, ele falou sobre o amor de Deus, e aí ele diz, portanto, e aí ele vai
acrescentar algo importante ao argumento dele anterior. Qual que é o objetivo aqui de Paulo? É esclarecer a nossa identidade em Cristo. E aí um teólogo fez uma pergunta, né? E é uma pergunta importante que nós vamos fazer aqui. Por que que tantas pessoas devem a uma só pessoa? Não é que tantos devem a muitos, mas como que tantos devem a um só? Porque Paulo enfatizou que nós somos justificados pela fé somente em Jesus, e é por causa dos atos de Cristo, e é somente por intermédio de Jesus. Então, como que muitos devem a um só? E aí Paulo vai explicar isso, fazendo uma analogia entre Adão e Cristo. Bom, o texto pode parecer brincadeira, mas eu consegui enxergar três partes nele. Minha cabeça é dividida em três, não adianta. E eu vejo três divisões aqui no texto. Primeira, Adão e Cristo são apresentados, do verso 12 até o verso 14. A ênfase maior é em Adão. Mas lá no finalzinho do verso 14, na nossa versão, diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir. A NVI diz que Adão é um tipo de Cristo. Ele prefigura Cristo. Eu vou explicar isso depois. Segunda parte do texto, Paulo vai fazer um contraste entre os dois, esses dois representantes. Esse contraste vai do verso 15 ao verso 17. Notem que nesses versículos o que vai se destacar é a expressão não é assim, ou a expressão muito mais. Não é assim e muito mais. São as duas expressões que se destacam aqui do verso 15 ao verso 17. E a terceira parte do texto, Adão e Cristo são comparados. Vai do verso 18 ao verso 21. Notem que as expressões são assim como e assim também. Olha que interessante. O raciocínio de Paulo parece meio repetitivo, mas não é. Ele está trazendo um raciocínio extremamente lógico e importante para a nossa compreensão de quem nós somos e da nossa posição em Cristo Jesus. À luz dessa introdução, eu quero falar de forma simples sobre esse tema. 2 homens, 2 reinos e 2 destinos. 2 homens, 2 reinos e 2 destinos. Parece nome de filme, né? Mas é isso que o texto está dizendo para nós. Qual que é o objetivo da mensagem nossa aqui? Falar sobre as 2 únicas condições impostas ao ser humano. Não existe uma terceira, não existe uma quarta opção, não é uma prova de múltipla escolha. Nós temos, na verdade, 2 únicas condições dada a todo o ser humano na face da terra. E o segundo objetivo da minha mensagem é convidar a todos que aceitem o dom da graça em Cristo Jesus. 2 homens, 2 reinos, 2 destinos. Vamos começar com os 2 homens. 2 homens, Adão e Cristo. Isso aí nós vamos encontrar do verso 12 ao verso 14. Depois o texto vai desenvolver também o aspecto do que eles fizeram, mas aqui nós temos essa descrição importante para a nossa compreensão. E a primeira verdade que eu destaco aqui, irmãos, é que o pecado de Adão tem uma relação profunda com o nosso pecado. Notem o que diz o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos morreram. Primeira verdade que Paulo destaca aqui nesse versículo, que o pecado entrou no mundo por um homem. A primeira frase que aparece aqui. O pecado entrou no mundo por um homem. E aqui eu poderia até falar sobre a historicidade de Adão, porque nós não podemos afirmar que Adão é um mito, uma história inventada, porque Paulo claramente estabelece Adão como um homem, a historicidade de Adão. E Paulo vai dizer então que o pecado entrou por causa desse homem, por um ato desse homem. Aí você está falando, mas pastor, cadê Eva? Por que Paulo não menciona Eva? O texto não está descartando Eva, mas Adão era o representante da raça humana. Ele era o responsável
diante de toda a raça humana. O pecado aqui, irmãos, é um princípio de revolta, que resulta em muitas revoltas, como ele vai dizer no verso 16, mas é um princípio aqui, que invade a humanidade. Paulo não está tratando aqui do pecado no mundo angélico, nos seres celestiais, mas ele está falando do pecado a partir da existência humana, como o pecado entrou na raça humana, e ele deixa muito claro para nós que o pecado entrou através do pecado de Adão. Duas palavras são usadas aqui no texto, várias vezes, a palavra ofensa e a palavra desobediência. A palavra ofensa é a ideia da queda, do desviar do caminho, desviar dos propósitos, e a desobediência traz aquele aspecto específico da atitude de Adão, quando ele desobedeceu ao Criador. Adão. Segunda verdade que Paulo diz aqui nesse verso 12, é que a morte entrou no mundo pelo pecado. Então o pecado entrou no mundo pelo pecado de Adão, e a morte entrou no mundo pelo pecado. E aí eu cito mais uma vez um John Stott, ele diz assim: assim como Adão foi a porta através da qual o pecado entrou, assim o pecado foi a porta pela qual a morte entrou. O reverendo Hernandes diz que a morte é como o outro lado do pecado. Onde o pecado vive, a morte vive no pecado. E essa é a segunda afirmação aqui do verso 12, quando Paulo vai tratar e fazer essa comparação entre Adão e Cristo, descrevendo Adão, mostrando claramente para nós que a morte entrou no mundo pelo pecado. E a terceira afirmação que ele faz aqui no verso 12 é que a morte sobreveio a todos. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É importante eu esclarecer algo aqui, irmãos, e eu grifei aqui para você guardar isso. Paulo não está dizendo que nós pecamos à semelhança de Adão. Essa foi uma heresia que surgiu no 5º século da igreja, da história da igreja, por um indivíduo chamado Pelágio. Ele afirmava isso, que na verdade nós não nascemos em pecado, não temos o pecado original, o nosso pecado é um pecado à semelhança de Adão. Agostinho de Hipona refutou essa heresia e reafirmou aquilo que nós, como igreja evangélica protestante reformada, cremos. O que a teologia reformada e o que Paulo está ensinando aqui nesse texto? Na verdade, todos nós estávamos em Adão e pecamos com Adão. Adão era o nosso representante, o nosso cabeça. E quando ele pecou, você pecou, eu pequei, nós pecamos. Todos nós estávamos em Adão, no pecado de Adão. E é isso que Paulo está provando aqui, mostrando claramente para nós. O reverendo Hernandes diz que todos nós estávamos no lombo de Adão. Pecamos com ele. A transgressão dele foi a sua, a minha. E é por isso que Davi diz: nasci em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Nasci na iniquidade. Porque essa é uma realidade de todos nós. E Paulo usa um argumento interessante aqui no verso 13 e 14, que parece meio fora do eixo, mas não. No verso 13 ele diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. O que Paulo está dizendo aqui? Qual que é o objetivo da lei? Ele já falou sobre isso anteriormente. O objetivo da lei não é trazer salvação. O objetivo da lei é trazer à tona o pecado. O objetivo da lei, como ele vai dizer aqui no final, é avultar o pecado, é trazer o pecado de forma clara. Esse é o objetivo da lei. E qual que é o raciocínio de Paulo? Ora, se antes da lei as pessoas morriam, é porque elas receberam aquilo que era a consequência do pecado. E se havia morte, ou se a morte reinou até Moisés, é porque as pessoas nasciam em pecado, porque elas eram pecadoras. Isso prova o quê? Que o salário do pecado estava nelas.
A lei só traz à tona aquilo que na verdade já existe. E ele diz algo interessante: mesmo sem terem pecado à semelhança de Adão, ou seja, eles não cometeram aquele ato que Adão especificamente cometeu, mas nasceram em pecado, por isso morriam. E a morte é o salário do pecado. Em outras palavras, nós estávamos em Adão, pecamos em Adão, porque ele é o representante, é o cabeça de toda a raça humana. Isso é interessante, irmãos, profundo, mas verdadeiro. Talvez difícil de, aliás, como diz o reverendo Hernandes, né? Não é difícil de entender, é difícil de engolir. Difícil de engolir, porque se Deus deixar todo mundo ir para o inferno, Deus é absolutamente justo. Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Salvação não é uma questão da justiça nossa. Nós já vimos isso, tem a ver com a justiça de Cristo. Então esse primeiro ponto é fundamental para nós entendermos sobre a morte, o pecado que entrou pelo homem, a morte que entrou pelo pecado e a morte que passou a todos, porque todos pecaram. Não a semelhança de Adão, mas com o pecado de Adão, porque estávamos lá em Adão pecando com ele. Continuando, e aí Paulo vai dizer no finalzinho do verso 14 que Adão é um tipo de Cristo. Adão é um cabeça, mas Cristo é um cabeça também. Cristo representa uma nova sociedade, uma nova comunidade. Por isso que Adão é o tipo de Cristo. Ele representa Cristo nesse sentido, porque Cristo é o segundo Adão. Embora Paulo não fale isso aqui, a Bíblia fala isso em outro lugar. E aí Paulo vai fazer o quê? Ele vai fazer um contraste entre Adão e Cristo. Tem um comentarista que diz que parece que Paulo está querendo até se justificar quando ele diz que Adão é um tipo de Cristo, para que a gente não assuste, né? Como pode ser? Adão foi um pecador? E aí ele vai fazer, em primeiro lugar, um contraste entre os dois, para deixar claro que há uma diferença. Adão e Cristo são contrastados aqui nesses versículos. Como eu já destaquei na introdução, duas expressões aparecem: não é assim, muito mais. São duas expressões que vão aparecer aqui no verso 15 em diante. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais. Ele está fazendo um contraste. Ainda que Adão seja um tipo de Cristo, não há comparação, porque Cristo é muito mais, é superior. A natureza, o efeito e o resultado do que eles fizeram foi diferente. Adão caiu, ofendeu, Cristo concedeu o dom. Adão trouxe o resultado, o efeito do pecado, Cristo trouxe a justificação. Adão gerou a morte, Cristo gerou a vida. A ênfase aqui é no que Cristo fez pelo seu povo, ou seja, não há comparação. Mas aí Paulo faz então uma comparação interessante, e ele está usando o exemplo de Adão para mostrar que Cristo também é um cabeça, Cristo também é um representante, e a expressão usada é assim como. Olha que interessante, verso 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, aliás, 17 não, 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Agora é uma comparação. Agora ele está mostrando que os dois representam duas comunidades, duas sociedades. Os dois são cabeças. As diferenças continuam, irmãos, mas a ênfase aqui é sobre a representatividade, tanto de Adão como de Jesus, com um destaque para o Senhor Jesus. Eu coloquei algo importante aqui, olha, presta atenção nisso. Assim como pela desobediência de Adão,
veio o juízo. Assim, pela obediência de Cristo, veio a justiça, veio a graça, veio a vida. Assim como dois homens, Adão e Cristo. Continuando, o texto vai falar sobre dois reinos. Quais são esses dois reinos que aparecem aqui? O reinado da morte e o reinado da vida. O reino da morte e o reino da vida. E eu vejo esses dois reinos aqui de forma clara. Em primeiro lugar, eu vejo o reino da morte. Ainda que seja mesmo repetitivo, mas para você frisar, esse reinado da morte, ele foi introduzido com o pecado de Adão. É isso que ele diz aqui no verso 12, mas ele diz isso também no verso 15, no verso 17, no verso 18, no verso 19. No verso 15, 17, 18, ele diz que pela ofensa. No verso 19 ele diz que pela desobediência de um, a morte então se instaurou. O reinado da morte fincou as suas raízes. Eu gosto quando a Bíblia fala que Jesus veio lá na terra da Galileia, terra de Zebulon e Naftali. E aí o texto diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A verdade é que a morte lançou a sua sombra sobre todo mundo. O reinado da morte veio através da desobediência, do pecado de Adão. E a pergunta que nós fazemos é: que tipo de morte foi introduzida no reinado da morte? E a resposta bíblica é 3 tipos de morte. A morte física, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 5:8, quando ele diz: prefiro deixar o corpo e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morte física, então, é separação entre corpo e alma. A morte espiritual, quando ele diz lá em Romanos 7:9, em Efésios 2, quando ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a morte eterna, que é a separação eterna de Deus, quando ele diz, Mateus diz, lá em Mateus 10:28, que a gente não deve temer aqueles que podem matar o corpo, mas temer antes aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Ou seja, essa é a morte que veio como consequência do pecado: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. É isso que o reinado da morte significa. E não adianta você falar se isso não é verdade, porque é assim. Nós todos sabemos que é, porque todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte antes. Todo crente sabe que um dia ele estava morto nos seus delitos e pecados, e todo mundo sabe que depois que Jesus voltar, ou quando nós morrermos, se nós não tivermos um encontro com Jesus aqui, nós vamos viver eternamente separados dele. Morte eterna. Segunda verdade que Paulo diz sobre esse reinado da morte é que esse reinado trouxe julgamento para condenação. Está dito aqui no verso 16 e no verso 18. No 16 ele diz: o dom, entretanto, não é como no caso em que um somente pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. E no verso 18 ele repete a ideia: pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. O reinado da morte trouxe o julgamento para a condenação. Ou seja, irmãos, o reinado da morte é tanto a consequência da morte, a consequência do pecado, como o salário do pecado. Paulo vai dizer isso em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Então a morte não é só uma consequência do pecado humano, mas a morte é um pagamento, é um salário. A morte é o castigo de Deus pelo pecado que entrou no mundo. E como eu disse, Deus seria absolutamente justo se Ele condenasse a todos os seres humanos ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. E a terceira verdade que o texto fala sobre esse reinado da morte é que esse reinado, ele é abrangente. Verso 15 e 17, a expressão é essa: muitos, todos. Ou seja, não há distinção, a morte atingiu a todos indistintamente.
Todos morreram. A morte reinou, diz Paulo aqui, mesmo antes da lei. E continua reinando depois da lei sobre todos nós. Em outras palavras, presta atenção nisso. A menos que algo aconteça em nós, vindo de fora, vindo de cima, permaneceremos nos nossos pecados, portanto, mortos. A menos que algo venha de fora, de cima, e salve você, você vai permanecer no seu pecado, morto espiritualmente. Depois a morte física virá e a morte eterna será a consequência. Mas Paulo também, irmãos, apresenta aqui nesse texto o reinado da graça. E aí ele vai dizer algumas coisas importantes sobre esse reinado. Primeiro, o reinado da graça é superior ao reinado da morte. E ele é superior em vários aspectos. Porque Paulo usa aqui algumas expressões muito mais. Ou outra expressão que ele usa, não há comparação. Ou seja, a graça age sobre o pecado que resultou da primeira ofensa. Mas Paulo diz algo interessante, que a graça age também, ou transcorre de muitas ofensas. Em outras palavras, a graça é superior porque ela não só lida com o meu pecado original, mas com os pecados que eu cometo, e que se tornaram claros através do conhecimento da lei, porque o objetivo da lei é mostrar que eu sou pecador. A graça é superior, porque a graça soluciona não só o pecado que eu nasci com ele, mas o pecado que eu cometo na minha vida. A graça é superior. É por isso que Paulo vai dizer que no final, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a graça resolve o pecado. A graça é a solução de Deus para o pecado. A segunda verdade que Paulo fala acerca do reinado da graça é que esse reinado é um dom. Olha que interessante o verso 15 e o verso 17. Eu gosto do que ele diz aqui, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Paulo abusa das palavras aqui, propositalmente, para não deixar dúvidas. A graça de Deus e o dom pela graça. Há uma redundância até. Paulo quer deixar muito claro para nós que o reinado da graça não é mérito, é um dom, é um presente. Você não merece, Deus te dá o presente. E ele resume isso também no capítulo 6. Ele resume esse reinado da graça quando ele diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E antes ele tinha dito o quê? O salário do pecado é a morte. Terceira verdade que ele fala aqui no texto sobre o reinado da graça é que esse reinado da graça é possível por causa da justiça de Cristo. Verso 18 e o verso 19. No 18 ele diz: por um só ato de justiça veio a graça. E no verso 19, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, aquilo que Bonhoeffer disse certa vez, a graça não é barata. A graça é possível por causa da obediência e da justiça de Jesus Cristo. A salvação é um presente, mas não é de graça. É pela graça, mas não é de graça. Porque ela teve um preço. O preço foi o sacrifício de Jesus na cruz. E é por isso que Paulo está dizendo então que por meio da obediência e da justiça de Cristo, nós somos introduzidos no reino da graça. Ou seja, seu ato de justiça e a sua obediência. Dois homens, Adão e Cristo. Dois reinos, o reino da morte e o reino da graça. Mas o texto fala também de dois destinos: condenação e vida eterna. Primeiro, destacando a condenação. Essa condenação ela aparece tanto na sentença do verso 14, quando Paulo diz que a morte passou a todos, e quando ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas a condenação também aparece aqui em oposição àquilo que acontece com os filhos de Deus, ou seja, que foram justificados.
Então quem não foi justificado está condenado, como diz a palavra do Senhor. Mas ela aparece claramente na afirmação aqui do texto, no verso 18, quando Paulo diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Claramente, o texto fala de dois destinos e um deles é a condenação. Em outras palavras, irmãos, a condenação é o fim do caminho de todos aqueles que permanecem em Adão. Todos aqueles que permanecem em Adão, qual que é o fim do caminho? Condenação. E aí não diga você, mas eu não sou culpado. Paulo está dizendo, sim, você é culpado. Você é igualmente culpado do pecado de Adão. E não somente você é igualmente culpado do pecado de Adão, mas você é culpado por causa dos seus próprios pecados. Ou seja, a condenação, irmãos, é também o resultado do pecado que entrou no mundo e que se alastrou em cada um de nós. E ele vai dizer isso aqui no verso 20. E o verso 20 eu quero ler na NVI, que diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Olha que interessante. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Em outras palavras, o fim do caminho de quem está em Adão é a condenação. Mas o texto fala de um segundo destino, e esse segundo destino é apresentado aqui no verso 21. Qual é o segundo destino? Vida eterna. Notem os irmãos, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa pensar nisso. Qual que é o fim do caminho daqueles que estão em Cristo, daqueles que fazem parte do reinado da graça, daqueles que foram justificados por causa da justiça de Cristo e receberam isso mediante a fé? Vida eterna. O reinado da graça, o reinado da graça traz o perdão e traz a vida eterna. Esse é o destino. A graça de Deus, irmãos, o que ela vai fazer? Ela vai nos fazer perseverar até o fim. Esse é o destino glorioso dos que foram justificados em Cristo Jesus. E o que eu acho bonito no texto é que essa vida eterna é muito mais do que existir para sempre. Ela começa aqui. Olha o verso 17. Ele diz algo interessante: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É o que Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna já se estenderá eternamente, mas já é uma posse de todo aquele que está em Cristo Jesus. Pode parecer complicado o texto, mas não é. É simples e ao mesmo tempo desafiador para todos nós. Dois homens, dois reinos, dois destinos. Dois homens, Adão e Cristo. Dois reinos, morte e graça. Dois destinos, condenação e vida eterna. E agora eu quero aplicar isso. Primeira aplicação. Faço uma pergunta, né? Quem é o cabeça da sua vida? Quem é o seu cabeça? Adão ou Cristo? Só existem dois homens, dois representantes. Quem é o cabeça da sua vida? Adão ou Cristo? Todos nós nascemos debaixo de Adão, mas precisamos sair. Não podemos permanecer. Por isso, o desafio: creia em Jesus. Segundo, o reinado da graça traz salvação. Receba o presente que Deus te dá em Cristo Jesus. Lembra que a fé é o quê? A mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. Terceiro lugar,
confie nas promessas de Deus e aguarde com esperança o fim de todas as coisas, porque a promessa é vida eterna. Eu não vou fazer apelo, porque eu não sou muito fã de apelos, de levantar a mão, de vir na frente. Às vezes até faço, mas eu quero que o Espírito Santo, e eu peço que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Se você ainda é um filho de Adão, ou um filho de Eva, uma filha de Eva, saia desse estado, venha para Cristo, que Ele seja o seu cabeça, o seu representante, porque isso vai fazer toda a diferença na eternidade e aqui nessa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos.